Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me escutando do grupo de teologia. Prazer imenso receber você aqui, ou na verdade você me receber aí no cantinho da sua casa, no quarto, na cozinha, seja lá onde for. Nós estamos aí mais uma vez para tentar aprender algo aí sobre Deus, tá? Na semana passada, a gente viu várias questões sobre a teologia sistemática, teologia elementar, teologia, alguns tipos de teologia, enfim, vimos alguns tipos de teologia, vimos que é importante nós buscar cada vez mais estarmos estudando, vimos que ler bons livros, né, comentários, comprar bons livros é importante, e a primeira aula foi um pouco maçante. Se você falar que foi chata, eu vou concordar com você que foi um pouco maçante, foi um pouco assim, a gente se exigimos um pouco aqui, tá? Você se gastou um pouco, eu também, tudo em prol aí de conhecer algumas questões importantes da teologia, tá? Teologia, Theos, tá? Deus, logia, estudo, como você já sabe, como bem definimos a semana passada, Theos significa Deus, logia, estudo. Então, a teologia realmente ela é o desenvolvimento do conhecimento aí de Deus, tá bom? O estudo de Deus. Pois bem, gente, né? Agora eu peço a sua extrema atenção, peço o seu carinho, seu zelo, que hoje possamos aí, tá? Aprender algumas coisas sobre a doutrina de Deus, tá? A gente não vai agora mais se especificar na questão da teologia em si, do estudo de Deus e das várias doutrinas, tá? Hoje nós iremos nos aprofundar exatamente, tá? Na questão da teologia do próprio Deus, ou seja, da doutrina do próprio Deus, ou seja, da pessoa de quem é Deus, ou seja, dos atributos de Deus, dos nomes de Deus, de quem é Deus. Ok? Então, vem comigo no slide, vem comigo na atenção, vem comigo aí para que a gente possa desenvolver esse raciocínio junto, ok? Em primeiro lugar, feche seus olhos e faça uma oração comigo, tá? Senhor Jesus, eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor me deu de poder estar falando de maneira híbrida aqui com os meus irmãos, né? Eles estão talvez de tarde, talvez de manhã, talvez de noite assistindo essa aula, e eu estou aqui nesse domingo, tá, de tarde, para tentar ensinar alguma coisa a seu respeito. Senhor, eu sozinho sou incapaz de fazer qualquer coisa. Deus, eu não consigo, mas graças a Ti, Deus, e pelo que eu conheço do Senhor, o Senhor é bom e misericordioso. Então venha nos ensinar nessa hora que os nossos irmãos estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude, Pai querido, a ter, Deus querido, realmente uma boa teologia para a glória do Seu nome, que o Senhor nos purifique, nos limpe, que o Senhor realmente faça o Teu querer em nossa vida, Pai. Nós queremos conhecer mais do Senhor, porque a gente sabe que o quanto nós conhecemos do Senhor é o nível de adoração que damos a Ti também, Pai. E nós sabemos, entendemos que nós não somos ninguém sem o Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, capacita Teus filhos a conhecer um pouco mais do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada um que está assistindo agora esta aula, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Então, meus queridos, vem comigo no slide, tá? Eu já dei uma recapitulada para você aí na semana passada e vou colocar os slides aí agora para você, só para a gente, né, tentar compreender um pouco. A gente falava um pouco da possibilidade da teologia. A possibilidade da teologia ela acontece a partir do momento que Deus ele se revela ao homem. Vou falar novamente sobre essa questão que vai ser importante, tá? Então Deus ele se revela na natureza, na história, na personalidade, ou seja, na consciência do homem, né? Então a gente viu um pouco da teologia sistemática, prática contemporânea, a sistemática, elementar, etc, etc, etc. E agora, hoje, tá, nós vamos nos concentrar aqui, tá, na questão da doutrina de Deus. Veja aí comigo no slide, tá? A pauta de hoje da nossa aula é exatamente conhecer um pouco da doutrina de Deus, tá? Em segundo lugar aí, que está como ponto 3, é por conta da própria apostila que vai trabalhar assim, para você não se perder,
optei manter a mesma estrutura, tá bom? Então, ó, em primeiro lugar, a doutrina de Deus, em segundo lugar, a existência de Deus, em quarto lugar, o conhecimento de Deus, e em quinto lugar, tá? O caráter de Deus, nome e atributos, tá? Nós vamos parar aqui na questão dos nomes. A gente vai falar um pouco dos nomes que é dado aí à pessoa de Deus, beleza? E um pouco também sobre o seu caráter. A gente vai falar na outra aula, e principalmente sobre, a gente vai delimitar aí, não delimitar, mas a gente vai proporcionar e oportunizar esse momento de encontro com os atributos de Deus contidos aí na nossa apostila, beleza? Então vem comigo aí no slide. Só vou abrir a minha Bíblia eletrônica aqui para você ver também, caso a gente cisme de querer ler alguns versículos, eu quero deixar bem claro aqui para você, tá? Então vamos lá. Aqui a gente aprende o seguinte: a doutrina de Deus. É muito importante que, a ponto de início aí, a doutrina de Deus, ela é o ponto central de grande parte do restante da teologia, gente. O conceito de Deus adotado por uma pessoa vai fornecer toda a estrutura dentro da qual ela constrói a sua teologia e vive a sua vida. Então, quanto mais raso for o seu conhecimento da parte de Deus, mais rasa vai ser a sua vida aqui. Quanto mais raso for o que você tem de Deus, mais raso é o que você percebe de Deus. Então, eu adicionei aqui um traço, né, meu, que eu ouvi de alguns estudiosos, por exemplo, numa pregação também do Paulo Júnior, e ele falava assim que no século XVIII e XIX, esse 3 é um E, tá? Era tida como a mãe de todas as ciências. O que era tido como mãe de todas as ciências? A teologia, a doutrina de Deus. A doutrina de Deus era a mais pregada nos púlpitos das igrejas. Era as mais estudadas, gente. Com o passar dos anos, a doutrina de Deus ela perde espaço para a doutrina do homem, e hoje o antropocentrismo toma espaço. Ou seja, no século XVIII e XIX, a gente percebe, através das evidências, dos sermões gravados, através exatamente dos livros, que as pessoas elas focavam na soberania de Deus, as pessoas focavam na graça, na misericórdia, na imanência, na transcendência, na imutabilidade, na bondade, na fidelidade, na imensidão, Gente, eles focavam as mensagens todas exatamente nos atributos de Deus, porque a preocupação dessa galera nada mais era do que conhecer a Deus e fazer com que o público-alvo conhecesse também a Deus. A gente percebe que hoje o antropocentrismo, termo esse que significa nada mais, nada menos que o homem no centro, tá? O antropocentrismo, que o homem no centro, ele toma o lugar exatamente da fala dessa doutrina. Eu lembro também um pouco sobre a teologia sistemática de Louis Berkhoff. Eu percebi que no século XVIII, XIX, a princípio no século XIX, ele percebeu, e estudando através dos relatos, ele percebeu que toda a teologia sistemática, que é um livro como esse, todo teólogo que fazia um tratado teológico exatamente desse aqui, eles tinham em comum em começar, sabe com qual doutrina, gente? Exatamente com a doutrina de Deus. Eles passavam a ensinar sobre Deus em primeiro lugar, e depois sobre a igreja, sobre o homem, sobre os anjos, sobre demônios, sobre tudo mais aí que compõe a criação de Deus. Mas era, a princípio, a primeira coisa que era ensinada. E com o passar do tempo, a gente percebe que essas teologias sistemáticas elas estão mudando, tá? Não dos homens antigos e estudiosos e eruditos que escreveram muitas coisas como a gente tem visto aí, mas eles têm trocado. Agora eles começam a escrever sobre o homem, eles começam a colocar o homem em primeiro lugar, eles começam a tratar a doutrina do homem acima da doutrina de Deus, a ponto de que em alguns tratados teológicos, em algumas conversas teológicas, ou seja, algumas teologias sistemáticas contemporâneas, a doutrina de Deus, ela assume poucas páginas do final do livro. E
E isso é uma deficiência brutal que nós temos, tá? Eu quero te lembrar também que quando Jonathan Edwards, ele prega o sermão, né, Os Pecadores nas Mãos de Deus Irado, quando ele prega isso, ele nada mais estava realçando do que a justiça de Deus. Ele realçava a justiça de Deus. Ele falava que Deus, ele é justo. E porque ele é justo, ele coloca 10 questões aí por que os pecadores vão para o inferno. E, gente, quando ele começa a pregar, quando ele começa a falar sobre isso, a unção, né? Deus, ele toma tanto aquele local, Deus, ele toma tanto aquele ambiente que as pessoas falavam umas às outras, e principalmente para ele, para de pregar, porque a gente está se sentindo indo para o inferno, né? Parecia que estava abrindo buracos na frente daqueles irmãos que estavam ouvindo a mensagem, de tamanha unção, de tamanha glória de Deus ali naquele ambiente, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque Jonathan Edwards, ele realçava a justiça de Deus. Século XVIII, XIX, a tendência de falar sobre a doutrina de Deus era muita. Hoje a gente vê as pregações fraudulentas que 5 passos para alcançar a prosperidade, 7 passos para a cura interior, a gente não vê 7 passos para conhecer a santidade de Deus, 12 passos conhecendo a justiça de Deus. A gente não vê campanhas como essa, a gente não vê muitas vezes livros contemporâneos realçando a questão aí dos atributos de Deus. A gente não vê, tá? Então a gente quer começar exatamente nesse sentido. A doutrina de Deus, ela precisa ser pregada, a doutrina de Deus, ela precisa ser vivida. E o quanto você conhece a Deus é o quanto você vai ter de Deus, tá? Quem tem flores dá flores, quem não as tem não dá nada, irmãos. Então, se você tem algo de Deus, você realmente vai compartilhar de Deus. Agora, se você não consegue explicar 3 a 4 a 5 atributos de Deus, como viver por esse de Deus, como viver para a glória desse Deus. Paulo, no Areópago, ele pergunta aos atenienses: vocês adoram o que vocês não conhecem, eu, porém, adoro. Na verdade, ele afirma: eu, porém, adoro o que realmente eu conheço. A grande questão e o grande checkmate aqui do crente é exatamente essa: você adora aquele que você conhece. Não existe adoração àquilo que nós não conhecemos. Não existe adoração falsa, tá? Existe falsa adoração. É bem diferente, tá? Falsa adoração é essa mesma adoração de demônios, essa mesma adoração de ídolos, essa mesma adoração de tudo quanto é tipo. Existe adoração verdadeira. Amém? Dá para dar um glória aí na sua casa? Tá? Porque nós sabemos e conhecemos aquele que nos chamou, o autor e salvador da nossa vida. Amém? Consumador da nossa salvação aí. Então, vem comigo aí, ó. Em primeiro lugar, eu quero que você dê uma olhada aí, tá? Tem uma cobra, tem uma maçã. A gente não sabe se é maçã que Adão comeu, tá? A gente não sabe, eu coloquei aqui só para questão de ilustração, tá? Tem uma mão, Eva, tem o fruto e tem a serpente, né? As 3 personagens aí, eu vou colocar o fruto também como um personagem, tá? Que sem ele não haveria pecado, sem ela também não teria, sem a serpente também não teria. Então, gente, eu quero falar um pouco sobre a existência de Deus, tá? Segundo Agostinho, nenhum homem diz Deus não existe, a não ser aquele que tem interesse em que ele não exista, tá? Por que eu coloquei essa imagem aqui, pensando aqui comigo? Muitas perguntas elas têm surgido, tá? Acerca da questão de por que Deus criou todas as coisas e criou desta maneira. Por que ele colocou uma árvore no meio do jardim? Por que ele deixou o Adão, né, e Eva comerem desse jardim? Por que ele deixou uma cobra falar, né, possessa pelo próprio espírito do diabo ou pelo próprio diabo? Por que isso aconteceu? Se Deus é soberano, por que ele deixa tanta tragédia acontecer? Se Deus ele realmente existe, por que a África passa fome? Se Deus ele realmente existe, por que existe tanta maldade, né? Questionamentos como este, questionamentos semelhantes a este, tá? Fazem com que muitas pessoas elas tenham dificuldade de crer em Deus, tá? Muitas pessoas também se recusam a acreditar na existência de Deus porque elas não sabem lidar com o pecado. Se você aceita a ideia de Deus,
na sequência você precisa aceitar a ideia do pecado. Você precisa aceitar a ideia de que você não é tão bom assim quanto pensa. Você precisa aceitar a ideia de que você é um pobre, miserável pecador e que merece a condenação. Você é sujo, maltrapilho, você é um miserável e infeliz pecador. Se você aceita a ideia de Deus. Tá? E lidar com isso é muito difícil para algumas pessoas, porque se Deus existe, logo também existe o miserável do pecado. E a Bíblia ela não tem nenhuma autoridade para determinar o que é certo ou errado, assim dizem esses pensadores. Tá? Eles não aceitam a infalibilidade da Bíblia, eles não aceitam realmente a questão das Escrituras, então eles determinam mesmo o que é certo e o que é errado para que Deus não determine por eles. Então é mais fácil negar a existência de Deus. Então, portanto, crer ou não crer na existência de Deus é mais uma questão ética do que intelectual. Os irmãos percebem? É mais uma questão comportamental do que também intelectual. É mais fácil negar ele para eu viver de qualquer maneira, tá? Por isso que realmente muitas pessoas optam por negar a Deus. Outras pessoas optam por negar a Deus porque ele não resolveu todos os problemas delas. Outras pessoas ainda optam por, não, vamos dizer assim, não aceitar esta palavra porque, elas são duras de coração. Outras ainda, elas tendem aí realmente a ter a incredulidade como amiga. Então, irmãos, a gente percebe que o ser humano ele inventou várias formas de negar a Deus, seja com questões, seja por não crer, seja por próprio comportamento ou experiência de outro, seja por várias razões, o homem ele não crê em Deus, tá? E eu trouxe aqui para você, a apostila vai trabalhar com duas personalidades bem famosas aí, que realmente não criam em Deus e pregava contra Deus. Karl Marx, tá? Foi um dos grandes. Nossa, esse cara aí, falar de Karl Marx é falar de que ele tratava a economia como o próprio Deus, tá? Do mundo. Ele tratava a economia como realmente a fonte aí de toda a religião. E a gente percebe que ele também cita algumas frases como, que a religião é o ópio da sociedade, a religião é o que acaba com a sociedade, a religião é uma coisa que emburrece a sociedade. Ser religioso é ser fanático, ser religioso é ócio, ser um religioso realmente é uma coisa de louco, é imbecilidade, nossa, gente, é burrice. Pois ele vai falar exatamente sobre essas questões aí, tá? A respeito do ser de Deus, porque ele não vai crer na pessoa de Deus. Então, a gente percebe exatamente isso aí, tá? Ainda tem Freud, bem famoso também, em 1856 a 1939, um doutor realmente que traz aí a não existência de Deus. Ele, vindo de uma família israelita também, é considerado aí o pai da psicanálise. Para ele, os conceitos religiosos eram puramente ilusões, irmãos, a satisfação dos desejos mais primitivos que o homem podia ter, em outras palavras, para ele, Freud, tá? A religião representava a perpetuação de parte de um comportamento infantil da idade. Sabe quando uma criança nasce e ela logo quer o pai, mãe ou alguém para que ela possa depender? Pois bem, a religião para eles, a ideia de Deus para ele é exatamente isso, é uma coisa infantil. Sob essa ótica, para ele, a crença em Deus pessoal não passa, portanto, de uma fantasia infantil. Ele falava exatamente assim, tá? Ele vê a religião como uma espécie criada pelo próprio homem, uma fantasia que pode facilmente se degenerar em alguma forma de desordem psicológica, tá? Física, é uma loucura, que ele fala, E, gente, pego também aqui, com vocês aí exatamente quem,
Luiz Felipe Pondé, contemporâneo, né? Nossa, estudioso, brilhante aí também, né? Confesso que algumas palestras já assisti dele para usar exatamente na questão da educação, né? O Leandro Carnal também, dois ateus da nossa época que realmente dizem que não há Deus, tá? E o que eles falam é que se há alguma coisa, né, não é Deus, tá? Nessa linha que a Bíblia realmente fala, tá? Mas a princípio todos aí são e têm uma questão em comum, eles são ateus. O fato, gente, é que eu quero levantar aqui para vocês é que algumas pessoas o fato de algumas pessoas não acreditarem na existência de Deus reafirma os ensinos bíblicos, tá? De Salmos 14, 1, que vai falar assim, ó: diz o louco no seu coração, não há Deus. Todos são loucos para as Escrituras. Negar o fato da existência de Deus é uma loucura, tá? É uma loucura. Me lembro de uma parábola que um rapaz, ele viu seus campos e estavam cheios. Ele viu o seu celeiro e já não cabia mais cereal. Ele viu seus aposentos, já não cabiam mais realmente para colocar mais coisas. E ele fala, poxa vida, não cabe, eu não tenho mais onde colocar as coisas, eu não consigo mais colocar em meus depósitos. O que eu vou fazer? Ele pensou bem e ele falou assim, olha, pois bem, eu vou derrubar os meus celeiros, vou derrubar os meus depósitos e eu vou construir outros maiores para que eu coloque ainda mais mantimentos, para que eu coloque ainda mais coisas, para que eu coloque ainda mais cereais. Então, na mesma noite, Deus se aproxima dele e fala, louco, hoje mesmo vou pedir a tua alma e o que você tem para mim, né? É exatamente essa loucura da negação de Deus que a Bíblia ela fala para que a gente possa tomar cuidado e combater com todo o argumento aí essas questões, tá? E eu digo mais, irmãos, a teologia bíblica ela não tem medo do ateísmo, do gnosticismo, que vocês vão aprender aí, do deísmo, do politeísmo, da ciência moderna, a teologia bíblica reformada, a teologia de Deus, a doutrina de Deus, ela não tem medo destas coisas, tá bom? A gente se percebe que a palavra de Deus ela é puramente verdade e ela vai falar exatamente sobre estes fatos aí, tá? Então, vem aqui comigo ainda no slide, já que a gente está falando da questão de ateísmo, eu quero também falar para você sobre essas crenças errôneas, tá? A respeito de Deus. Algumas pessoas elas têm aí a característica de ser ateu. Outras pessoas elas têm outras respostas para o fato de Deus. Elas percebem que tem alguma coisa, opa, tem alguma coisa, tá? Mas elas não conseguem aceitar realmente Deus. Por quê? Gente, eu quero falar sobre o agnosticismo para vocês, tá? Agnosticismo, ela vem da palavra gnose. O apóstolo Paulo já combatia isso lá em Colossos, tá? Alguns irmãos, eles falavam que eles tinham conhecimento secreto da parte de Deus e, nossa, fizeram uma heresia lá, sabe? Mas voltando aqui para nós, tá? Só estou dizendo isso que talvez a origem do agnosticismo é exatamente aquela fonte, tá? O agnosticismo significa essa questão de não saber, tá? A, de não gnosticismo, conhecimento secreto. A, de não gnosticismo ou gnose, de conhecimento secreto, tá? O agnosticismo é a crença de que a existência de Deus é impossível de ser conhecida ou provada. Até aí, beleza, gente, né? É impossível de ser conhecida, a gente, né, ou provada. Pera aí, a gente começa a questionar, né? O agnosticismo argumenta que a existência de Deus não pode ser provada ou deixada de ser ou deixar de ser provada, que é impossível saber se Deus existe ou não. Sabe aquele negócio do meio do muro? Sabe, Deus existe, mas não existe. O agnosticismo é exatamente essa resposta. Ó, Deus está aqui, mas não está. Deus, ele faz isso, mas não faz. O agnosticismo é a resposta em cima do muro, tá? E você precisa saber disso aí, porque eu vou perguntar para você na prova. O que é agnosticismo? Significa conhecimento secreto. Beleza? Pega isso aí, tá? Ou seja, o agnosticismo é exatamente essa questão em cima do muro, que você aceita Deus, mas ao mesmo tempo você rejeita Deus, tá?
Ninguém acha a Deus, gente. Eu quero já começar falando para você exatamente isso. Ninguém acha a Deus. Ele nunca esteve perdido. Ele apenas se revela para nós. Tá? Essa cultura de querer encontrar Deus, nossa, eu estou procurando, Deus não está perdido. Deus não está perdido. Tá? E Deus, ele é um espírito. Quando Jesus ele se aproxima da mulher, ora adúltera, tá? Lá em João 4, ele vai ter um encontro com aquela mulher. Aquela mulher estava perdida, né? Ela já tinha 5 maridos e o cara que agora ela estava não era dela. Uma mulher adúltera, perdida nos pecados, na imundícia do ser dela. E o que acontece? Jesus ele vai falar para essa mulher, agora elucidada aí por ele mesmo, que Deus é espírito e importa que os seus verdadeiros o adorem em espírito e em verdade. Gente, espírito não tem forma, espírito não tem corpo, espírito tem olho, não, espírito é informe. Como que eu vou dar uma forma para um espírito? Então a primeira coisa de Deus que a gente precisa entender é que Deus ele é espírito. Não tem como nós fazermos uma imagem de Deus. Não tem como a gente fazer uma imagem física do corpo de Deus. Deus tem corpo, Deus tem orelha. Tudo que a gente vê com os nossos olhos é uma questão já criada, gente. E nós somos tão limitados porque nós fomos criados nesse sentido. E tudo que nós conhecemos faz parte de coisas criadas. Deus, ele é espírito. Ele não pode ser visto, ele não pode ser tocado, a menos que ele decida o quê, gente? Revelar-se a si próprio. Tá? Você não encontra Deus quando você quer. Ele se deixa ser achado por você. Ele permite que você ore, ele permite que você ore e seja escutado por ele. Tá? Ele é essencialmente invisível aos nossos sentidos. Tá? Romanos 1:20, né? Vai falar exatamente sobre isso também. Eu faço questão, irmãos, de ler para você. Romanos 1:20 está escrito assim, ó: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis quando rejeitam essa revelação da parte dele. Ou seja, a Bíblia vai ensinar, tá? Se você ler Romanos capítulo 1, a Bíblia vai ensinar que Deus, ele se revela claramente na vista aí do universo. Salmos 19, 1-4. Se a gente for ler, a gente vai perceber que... Eu vou ler com vocês, tá? Faço questão de ler com vocês, porque eu acho que esse Salmos ele vai ser importante para a nossa vida, tá? Salmos 19, 1. Se você quiser me acompanhar, tá? A sua Bíblia aí vai ser muito importante. Salmos 19, 1. Está escrito assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, se sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer os seus caminhos. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge do seu calor. Aí no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Irmãos, a criação aqui, ela grita, ela fala do seu Criador. A criação, ela realmente demonstra a glória de Deus. E a gente percebe exatamente que as coisas visíveis revelam o invisível ser de Deus. Tá? O invisível ser de Deus, ele pode ser percebido pela natureza. Ela é percebida pela nossa consciência. Tá? Como a gente já viu em Eclesiastes 3:11, que a gente já falou na semana passada. Ou seja, Deus ele pode sim, e ele é revelado, tá? E lá do gnosticismo aí, ele fala que não é bem assim, né? E não é. Toma cuidado com essa linha de pensamento, varoa. Vamos lá, então. Tá? O agnosticismo é essencialmente a falta de vontade de tomar uma decisão a favor ou contra a existência de Deus. Tá? Agnósticos, eles acreditam que nós
não deveríamos acreditar ou desacreditar da existência de Deus. Tem que fazer o quê, então? Porque é impossível conhecê-lo. É a posição mais em cima do muro que existe. Tipo, tá? Qual é a posição mais em cima do muro que existe? Respondeu? Perfeito, tá? Então, tem o agnosticismo, a gente também tem a questão dos teístas. O que é teísta, gente? Teísta é aqueles que acreditam em Deus, tá? É exatamente aquela que aceita a Deus, aquele que reconhece a Deus, teístas, tá? Vem de acreditar em Deus, tá? Se você quiser a definição aí, é só pesquisar, tá fácil. Joga no Google e você vai descobrir o que significa a palavra teísta. E também, como a gente tem visto aí, ateus, tá? Eles acreditam que Deus não existe. Vamos esses três, tá, sentidos. O que você é? Clica na tela aí. Isso aí, você é teísta. Amém? Beleza, fechou. Vamos lá agora para outras definições que a gente precisa entender, tá? Eu peguei esses dados da própria apostila, eu só transformei aqui para você, preparei ali, tentei fazer alguma coisa para que a gente possa entender um pouco mais, tá? Vamos lá. Politeísmo, gente. O que é o politeísmo? Na imagem que você pode ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, tem uma pancada. E o politeísmo vem da palavra polis, muitos. Teísmo, o que é teísmo? Acreditar em Deus, não é? Aceitar. Teísmo significa isso. Se teísmo é aceitar Deus, polis, né, vem exatamente aí trazer pra gente politeísmo, muitos deuses. O culto a muitos deuses. Atendido que na Índia há mais de milhões aí de deuses, tá? E numa casa há mais deuses que habitantes. Claro, irmãos, claro, não existe deuses, tá? Existe um único Deus, mas a cultura pagã, né, a sociedade, homens e mulheres de todas as gerações, eles inventam deuses, porque o coração do homem é uma fábrica de, exatamente, ídolos, tá? Por isso que a gente fala aí politeísmo, muitos deuses, tá? Tem o panteísmo, que você percebe também. Eu só coloquei uma imagem porque eu não quis nem definir, porque eu acho que através dessa imagem aqui você vai perceber. Tá vendo aí, ó? Tem um ser segurando o planeta Terra, tá? Tem alguém aqui segurando o planeta Terra. O que o panteísmo vai falar? Tá? A palavra panteísmo significa exatamente tudo, tá? Tá? Panteísmo. A gente percebe aí que no panteísmo, tá? Tudo é Deus. De acordo com o panteísmo, Deus é o cabeça da totalidade e o mundo é o seu corpo, tá? É o sistema de pensamento que identifica Deus como universo. E, por exemplo, árvores, pedras, rochas, né, granitos, chuva, terra, gente, répteis, homens, todos são declarados partes integrantes aí de Deus. E Deus se expressa a si mesmo através das substâncias e forças, assim como a alma se expressa através do corpo. Ou seja, no panteísmo tudo é Deus. Você já assistiu o Avatar? O Avatar, o azul mesmo, né? Não sei se você vai lembrar daquela cena, tá? Para você que assistiu, quando o Avatar, né, que é o cara que está dormindo lá, ele vê a amiga, né, que agora ele vai ser a mulher dele, não sei, vai ser o pai dele. O que acontece? Quando ela mata um bichinho, ela faz uma oração e ela fala exatamente esse discurso. Os animais, eles pertencem à terra. A terra são os animais. Tudo aqui é um ambiente só. Se eu corto uma árvore, a terra sente. Se eu corto uma árvore, a terra chora. Se eu faço qualquer coisa, né, tudo se acaba. Tanto é que o filme inteiro, né, vai trazer a ideia de que os homens eles querem atravessar ou cortar a árvore maior, né, aquela árvore maior, que é a fonte de vida, que ao mesmo tempo é um Deus. Ou seja, ali, gente, tudo é Deus. Cachorro é Deus, gato é Deus, gente. Tá? Não é, essa é a questão do panteísmo. Tá? Beleza, panteísmo, só para você entender aí a questão do panteísmo. Beleza? A gente também tem aí, eu tenho um carrinho aí, ó, com cordinha, né? O deísmo acredita que Deus, ele cria as coisas, só que chega um momento que ele dá corda, sabe?
que nem dar corda para o relógio, e o relógio agora, ele dá a sua própria sorte. Se a pilha acabar, o problema é dele. Ou dar corda no carrinho, sabe? Aquele carrinho de corda? Ou que você puxa a cordinha assim, solta. Então, o planeta Terra está indo. Até quando? Não sei. Deus já não intervém mais, Deus já não tem nada a ver com isso, ele só criou e deixou o ser humano aí a mercê, né? Deixou o ser humano aí, deu corda ao mundo e como quem dá corda a um relógio e deixou sem cuidado. E agora vocês que se lascam, vocês que se ligam. Deus criou as coisas e ó, agora é com vocês. Já criei, já fiz minha parte, agora é com vocês. Dessa maneira, não seria possível ver nenhuma revelação, nenhum milagre, nenhuma teofania, nenhuma cristofania, não haveria nada demais, né? Jesus Cristo seria apenas mais um ser humano que veio ao mundo aí como qualquer um de nós. E nesse sentido, a gente percebe que o deísmo também é um tipo de aceitar Deus errado, tá? É um tipo de aceitar Deus, tá? Erroneamente. Amém, irmãos? Tá dando para entender aí? Se tá captando, deixa no comentário qualquer novidade aí, você me avisa, tá? Na terça-feira a gente vai estar junto exatamente para trabalhar um pouco mais sobre essas questões. Bora lá, gente, vamos avançar que o tempo ruge, o tempo corre. Então, beleza. Aí eu faço essa pergunta para você, tá? O que a Bíblia tem a dizer a respeito da existência de Deus? Como sabemos que ele existe? Eu convido você para terça-feira participar comigo, porque a gente vai ver na terça-feira o argumento ontológico, o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento moral e o argumento histórico ou etnológico. Para entender esses argumentos, eu prefiro debatê-los, prefiro realmente na conversa, porque num sistema como esse é um pouco mais difícil, vai exigir um pouco mais. Então, já que nós temos um tempo na terça-feira, tá? Vem aí limite conosco, tá? E os argumentos são desse livro aqui, tá? Teologia Sistemática do Berkhoff. Muito bom, beleza? E a gente já falou um pouco que Deus ele também se revela através da íntima intuição humana, que é a questão da consciência. A gente falou que Deus ele se revela através das escrituras, tá? E a gente fala também que Deus ele se revela, tá? Através do homem. Tá? Quando a gente entende, indo de baixo para cima, quando a gente compreende que o homem ele tem vontade, anseio, inteligência, sabedoria, conhecimento, são coisas que o próprio Deus deu ao homem. E o homem não é um acaso, tá? O homem não é um fruto de nada. Ele tem uma origem, a sua origem é... Amém? Você falou aí, Deus, tá? E a gente sabe também que tudo que tem de Deus, da parte de Deus, do ser de Deus, está revelado também onde, gente? Nas Escrituras. E é muito importante a gente compreender isso. Deus, ele se revela, sim, para cada um de nós, tá? E existem umas provas aí, existem alguns argumentos, na verdade, a respeito da pessoa de Deus. Na aula de Pentateuco, se eu não me engano, na verdade, nas primeiras aulas, tá? Do Pentateuco mesmo, eu falava que Gênesis 1:1 não está preocupado em provar a existência de Deus. E a Bíblia inteira, ela não quer provar que Deus existe, tá, gente? Você não vai ver, a Bíblia vai tratar com pessoas que já creem que ele é o galardoador daqueles que buscam. A Bíblia vai falar com pessoas que já acreditam que Deus ele é o suficiente, tá? Então, é importante isso, a gente entender isso, né? Então, em segundo lugar aqui, tá? No ponto 2, o conhecimento de Deus. Na revelação de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Isso aí você vai ver em 1 Coríntios 1:21, 2:14 e João 1:18. Faço questão, dá uma pausa e leia essas referências, tá bom? O conhecimento correto a respeito de Deus depende dele mesmo se revelar a nós. Sobre o conhecimento de Deus é necessário esclarecer 2 princípios, gente. 2 princípios, tá? A gente precisa entender aí, quando se fala do conhecimento de Deus. Em primeiro lugar aí, ó. Jamais poderemos compreender plenamente a Deus. E eu quero ler um versículo com você, tá? Eu quero ler exatamente Salmo 145 com você.
Salmo 145, está escrito assim, ó, versículo 3. Salmo 145, versículo 3. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Deus, ele é por si só insondável. Deus, ele é por si só imenso. Nós não temos uma clareza de quem realmente Deus é, gente. A gente não tem uma clareza total de conhecimento a respeito da pessoa, de quem Deus é. E é muito difícil a gente saber quem plenamente Deus é. E eu digo mais, você vai viver uma eternidade inteira com Deus e você não vai saber quem Deus é plenamente, tá? Nenhuma eternidade pode descrever quem Deus ele é, porque ele é mais do que a eternidade, ele é mais do que tudo, ele é mais do que imenso, ele é mais do que grande. Amém? Tá? Jamais seremos capazes de conhecer Deus muito. Nossa, hoje estou conhecendo muito Deus. Não, Deus ele é uma fonte infinita de conhecimento, tá? Em segundo lugar, né, quando se fala do conhecimento de Deus, a gente percebe que podemos conhecer a Deus de modo verdadeiro. Se, em primeiro lugar, a gente não conhece a Deus plenamente, não é possível conhecer a este Deus grandioso, se, em primeiro lugar, não nos é tido esse poder de conhecer Ele na sua integridade, né? Em segundo lugar, a gente percebe que as coisas que ele revelou a nós são capazes de trazer aí a ideia de Deus e a concepção de um Deus verdadeiro, tá? As escrituras, a natureza, a igreja, ela fala realmente, a igreja fala da escritura, tá? Fala exatamente das verdadeiras características de Deus e por isso conseguimos sim se submeter a este Deus todo-poderoso, beleza? Vem comigo ainda, tá? Em terceiro lugar, eu quero já fazer aí uma paralela com você na apostila também. Não sei se você consegue abrir ela ou se está lendo, tá? Mas eu já quero trazer para você o seguinte: quem é Deus? Qual é a sua natureza? A vida cristã depende disso. Se você não souber quem é Deus e qual a natureza dele, sua vida cristã vai por água abaixo, tá? O Catecismo de Westminster declara o seguinte, ó: Deus é espírito infinito, eterno, imutável em seu poder, sabedoria, poder, santidade. Opa, saiu aqui para mim, desculpa, gente. Achei, tá? Santidade, bondade e verdade. Olha os atributos aí que a gente está citando, tá? Deus, em segundo lugar, ó, Deus é um espírito, a gente já falou, sendo espírito, ele se revela em primeiro lugar como o Senhor, porém não apenas o Senhor, que se mantém distinto e separado do mundo, mas amor eterno que reconcilia o mundo consigo mesmo, tá? 1 João 4,16. Dá uma pausa e leia esse versículo, tá bom? Você vai entender um pouco melhor aí, tá? Beleza? Já leu? Fechou. Então, Deus é um espírito absoluto, pessoal e santo. Ó, pessoal, olha a característica de personalidade aqui, ó. Pessoal e santo significa puro, infinito, infinito e eterno em seu ser e atributos, a razão e a causa do universo. Só definições boas, né? Deus é espírito infinito e perfeito, em que todas as coisas têm a sua fonte, apoio, afim. Tá? Deus é espírito infinito e perfeito, em que todas as coisas têm a sua fonte, apoio, afim. Tá? Então, nesse catecismo, que é um tratado teológico, tá? Reformado, vamos dizer assim, é um tratado, assim, vou dizer assim, é um livro, tá? Foi escrito para definir a fé cristã, para definir realmente o que os crentes no Senhor, eles creem, tá? Eles vão fazer exatamente essa distinção aí, quando se trata da questão de Deus, da doutrina de Deus, eles vão fazer exatamente essas definições que muito nos ajudam. Então, diante dessa definição de quem é Deus, a gente já percebe que Deus ele é espírito, Deus ele é absoluto, Deus ele é uma pessoa, Deus ele também
possui sabedoria, poder, santidade, bondade, fidelidade, verdade. Deus, ele é perfeito, Deus, ele é infinito. Gente, Deus é glorioso, tá? A gente percebe algumas questões aí, tá? E antes de definir o que é atributo, o que não é atributo, né? Antes de a gente mergulhar nesse barco, eu quero antes trazer para você aí a ideia de imanência e transcendência, tá? É bom que você dê uns pausas, de vez em quando escreva alguma coisa no seu caderno, anote, faça suas anotações, tá? Porque eu acho que vai ser importante, tá? Coloquei aí para você Jeremias 23, tá? Em Jeremias 23, no versículo 23, está escrito assim, ó: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Eu faço essa pergunta para você, tá? Quais atributos aí, eu sei que eu não defini ainda, mas quais características você percebe da pessoa de Deus nesses dois textos, tá? Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Já vemos duas, tá? Já vemos duas questões aí: a imanência e a transcendência. Quando a gente fala imanência, a gente fala que Deus, ele está perto e ativo na criação e pode ser entendido. Amém? Dá para dar um amém nessa casa? Quando a gente fala que Deus é imanente, né, ou ele tem imanência, a gente fala que ele está perto e ativo na criação. Ele atua na criação, ele tem atividades, ele executa a coisa, ele realiza o querer, o efetuar, ele faz a sua vontade ali naquela criação. E ele pode ser compreendido, pode ser entendido. Tá? Mas, no entanto, quando a gente fala de transcendência, a gente fala que Deus, ele está longe da criação e não depende dela e é totalmente incompreendido. Tá? Alguns estudiosos falavam também que Deus, ele é um ser totalmente incompreensível. Porque Deus, ele é tão imenso, foge tanto da nossa cabeça, ele enche o céu e a terra, gente. Eu quero que você pense exatamente alguns segundos sobre a imensidão da parte de Deus, tá? Eu quero que você pense exatamente na infinitude, tá? Na eternidade. Então, ó, a gente fala que é imensidão, que ocupa todos os espaços de todos os universos, todas as galáxias ao mesmo tempo, imensidão. A gente fala de infinitude. Gente, todo sentimento que Deus tem, se assim nós podemos dizer, é infinito, tá? Não tem como Deus amar mais alguém, não tem como Deus ser mais santo, não tem como Deus ser mais justo, porque ele é infinitamente justo, santo e amoroso. Não tem como Deus, ele ser infinito, ele aprender alguma coisa a mais, porque ele já sabe de todas as coisas. Não tem como ele chegar atrasado em algum lugar, porque ele está em todos os lugares. Ou seja, todos os atributos de Deus, eles vão rodear exatamente esses três níveis. Bom, imensidão, eternidade e infinitude. Vou repetir: imensidão, eternidade, infinitude. Infinitude, imensidão, eternidade. Eita glória! O caráter, a personalidade, a pessoa de Deus, ela contém exatamente essa essência, gente. Infinitude, eternidade e imensidão. Imensidão preenche todas as coisas, alcança tudo. Eternidade, todo o tempo, está nas mãos dele. A infinitude, ele realmente, tudo que sai, tudo que tem, é infinito, tá? Então, Isaías também vai cooperar com a gente, dizendo 57:15 aí, ó, temos uma expressão da transcendência de Deus, o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, bem como sua imanência, como aquele que habita também com o contrito e abatido de espírito. Ou seja, além de ele ser um Deus misterioso, um Deus imenso, eterno, infinito, além de ele ser isso, ele também é bondoso, porque ele olha para nós com carinho, com amor. O Deus que fez todas as estrelas, ele sabe o seu nome. O Deus que fez todas as coisas, ele conhece você. O Deus que fez todas as galáxias, ele sabe o que você está passando. Tá? É por isso que quando se conhece a doutrina de Deus, os atributos de Deus,
o crente ele vive de maneira melhor, porque ele vai conhecer o Deus que ele tem, e isso ele se sente mais amparado, ele se sente mais amado, se sente mais acolhido. Ele pode amar também mais a este Deus. Amém? Vem comigo, tá? Ainda, realmente, ponto 4 aí, tá? A vontade de Deus, tá? A gente está falando exatamente dessas questões, a imanência, transcendência, infinitude, a eternidade, e, assim, temos aí também uma questão aí de a vontade de Deus, já que a gente está falando exatamente disso que realmente leva aí a Deus, eu quero também falar com você sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela expressa primariamente seu atributo de autodeterminação, tá? O que ele determina, pronto, ponto final, isso acontece, tá? Então, mediante a qual ele age em conformidade com seu eterno poder e sabedoria, tá? Lembra que Deus é infinito em poder e sabedoria? Ele sabe de todas as coisas? Sim, tá? Nesse sentido, tá? A gente consegue identificar que Deus ele tem a sua vontade decretiva e a sua vontade preceptiva, tá? Normativa, ensinamentos, ou também permissiva. A gente vai chamar bastante essa questão da preceptiva, tá? Embora não se possa, né, dizer que a vontade de Deus está limitada, seja em que sentido for, suas perfeições asseguram que ele nunca desejará qualquer coisa incompatível com sua natureza. Você já ouviu falar aquele questionamento ateu? Se Deus ele pode todas as coisas, será que ele pode criar uma pedra que ele mesmo não aguente? Ou, se Deus ele pode todas as coisas, será que ele pode fazer aí uma mentirinha para salvar todo mundo? Se Deus pode todas as coisas, será que ele consegue fazer algo que ele mesmo não suporte? Gente, Deus ele nunca vai fazer algo que esteja fora da sua própria essência, tá? Que transgrida a sua própria pureza. Deus ele é o espírito infinito de bondades. Deus ele é o espírito infinito de amor e de justiça, de retidão. É impossível para Deus ser mentiroso. Deus ele não pode mentir, porque se isso ocorresse, ele mesmo não seria Deus. Tá entendendo? Deus ele não pode cometer falhas, porque se isso ocorresse, ele já não seria infinitamente sábio. Deus ele não pode pisar na bola, porque se isso acontecesse, ele não seria Deus. Então é incompatível com a natureza de Deus errar, por exemplo. É incompatível com a natureza de Deus desejar o mal. É incompatível com a natureza de Deus sei lá, fazer alguma coisa contra a sua própria natureza. Amém? Tá? Então, toda vez que Deus ele decreta alguma coisa, a gente tem que entender que isso é bom, perfeito e agradável. Toda vez que Deus ele permite alguma coisa, é bom, perfeito e agradável. Tá? E a gente entra num mundo de incompreensão do fato de Deus aqui, porque é muito difícil a gente dosar a responsabilidade do homem e a responsabilidade de Deus. É muito difícil a gente encaixar essas duas coisas. Tá? É muito complicado. Se vocês não tiverem esse dilema, vocês vão ter ainda. Tá? E aqueles irmãos que já têm, eles entenderam que a gente tem que crer por fé. Tá? Porque Deus ele tem todo o poder, tem todas as coisas, nos dá acesso realmente à vida cristã, e a gente que na caminhada vai aprendendo, vai conhecendo a palavra de Deus, vai entendendo um pouco sobre Deus, e a gente percebe que tem certas vontades que são decretivas. Por exemplo, o sol é uma vontade decretiva de Deus. O que Deus falou? O sol vai brilhar todo dia, ele vai ser o luzeiro do dia, é a lua da noite. Isso muda, gente? Isso não muda. Tá? As estrelas, eu vou pontilhar as estrelas. Decretiva, isso muda? Isso não muda. Vontade de Deus decretiva. Tem coisas que Deus não abre mão. Tem coisas que parece-nos que há uma certa permissão aí. Por exemplo, o pecado acontecer no mundo. O pecado foi uma ordem para acontecer? Foi decretado ou permitido? Quem sabe você queira discutir isso aí comigo na terça-feira, estamos pensando nisso aí. Beleza? Em quinto lugar aí, para a gente já correr para a finalização, o caráter de Deus, e nome e atributos aí, tá? Hoje a gente vai falar
sobre os nomes apenas, os atributos para outra aula, tá bom? Se Deus é um ser pessoal, tá? Então ele é um agente moral que possui caráter. Assim sendo, podemos falar sobre os atributos de Deus, referindo-nos às qualidades que podemos atribuir ao caráter divino. Embora não exista atributo que possa expressar adequadamente o ser de Deus, contudo, muitos dos atributos apresentados nas Escrituras servem ao propósito de transmitir uma digna impressão tanto de sua transcendência como de sua imanência. Transcendência e imanência você já tem na cabeça, uma coisa que transcende, uma coisa que é imanente. Beleza? Fechou, tá? Então vamos só definir aí o que é caráter. O que é caráter, irmãos? Caráter é a personalidade, tá? O caráter é quando você fala o nome daquilo e, nossa, já te vem à mente o que realmente tal pessoa é. Tá? Personalidade boa, personalidade, cara, é fiel. Nossa, pô, o fulano ali é verdadeiro, né? Personalidade, o caráter, né? Realmente, então, quais são os nomes aí que dão esse caráter, que dão esse significado para Deus, tá? A gente vai ver exatamente isso aí. E atributos, gente, tá? É algo que pertence, tá? Atributo é algo que pertence à pessoa ou a coisas. Nesse caso, a Deus, o que pertence à sua essência. Não o que sai dele, mas sobre quem ele é, tá? Aqui do ladinho, aqui, você no amarelinho, tá escrito aí, ó, o atributo, o que é próprio ou peculiar de alguém ou alguma coisa, característica, qualidade considerada positiva, virtude, sinal distintivo, símbolo, acessório, condição. Gente, Deus ele tem diversos atributos, tá? Santidade é uma delas, bondade é um deles. A gente vai ver exatamente os atributos de Deus. Quando você fala que Deus ele é bom, o que você está falando com isso? Qual que é o significado disso? Da bondade, da misericórdia. A gente quer atribuir alguma questão de personalidade a Deus. Vocês estão entendendo? Tá? E é importante na sua oração conter essas coisas. É importante, você consegue ter tempo de oração quando você compreende a pessoa de Deus. Fechou? Então, caráter e atributo. Deus ele tem caráter, ele tem atributos aí. Por exemplo, pensa comigo, qual que é o atributo de um oceano? Pensa. Água. Água é um atributo. Existe oceano sem água? Não existe oceano sem água. O oceano sem água ele vira deserto, ele descaracteriza. Tá? Deus, sem os seus atributos, não é Deus. Deus, ele é Deus porque os seus atributos realmente dizem que ele é Deus. Tá? Pensa aí uma outra questão aí comigo. Um deserto, qual que é o atributo do deserto? O que é pertencente ao deserto ali? Areia? Perfeito, parabéns, irmão. Olha aí, tá comigo, hein? Areia, né? Tira a areia do deserto, o que ele vira? Nem eu sei o que ele vira. Ele vira um lugar informe, vazio, eu não sei, né? Por quê? Tirou-se a característica primordial do deserto, tirou-se a característica primordial do oceano. Logo, não tem traço, não tem personalidade. Deus, sem seus atributos, ele não pode ser Deus. Então, Deus ele é Deus porque ele tem todos os atributos que a Bíblia fala, gente. Nós cremos nisso. Amém? Beleza? Deus, ele é um Deus de nome e atributos, tá? E, né, a gente finaliza aqui, ó, no 5.1, nomes de Deus na Bíblia. A gente vai tratar um pouco da personalidade, tá? O nome de uma pessoa é uma descrição do seu caráter. Da mesma forma, os nomes bíblicos de Deus são diversas descrições do seu caráter. Ao considerarmos os vários nomes, títulos ou descrições de Deus no Antigo Testamento, surgem 3 palavras de importância básica: El, Elohim e Yahvé, que é Jeová. Vejamos cada uma delas separadamente. Então, eu quero que você coloque seus olhos aí, exatamente no quadrinho aí, à sua esquerda, à sua direita, desculpa, tá? Por quê, gente? Para a gente definir essa questão aí de nome, tá? El, em nossa versão portuguesa, Deus ou Deus, El, tá?
El, por exemplo, Shaddai, El Adonai, El Elohim, né? A gente vai perceber exatamente essas formas de falar, tá? Que significam Deus no sentido mais lato, verdadeiro, né? Ou mesmo, assim, Deus, enfim, tá? Acho que vou falar muito, às vezes até confunde, mas, por exemplo, tá? Quando Jacó, ele luta com Deus, tá? Deus, ele também se apresenta como El, de Betel, né? El, sou Deus, tá? Quando alguns outros personagens do Antigo Testamento, né? Noé, Moisés, se apresentam, realmente Deus, ele se apresenta como esse Eu, né? Há quem diga que todo nome que termina com El, né? Tem alguma coisa a ver com Deus, por exemplo, Jadiel, Rafael, Miguel, né? Porque esse El, ele quer trazer alguma coisa no sentido de Deus aí realmente para a nossa vida, tá? Tem algumas referências para você ler aí na apostila Deuteronômio 5:9. Lemos, porque eu, o Senhor Yahvé, teu Deus, sou Deus zeloso, né? Tem as três variações aí, Yahvé, Elohim e El, tá? A gente percebe exatamente essa questão da personalidade, né? Quando a gente vê também em Números 24:16, você tem que dar uma pausa e ler esses versículos, tá? Que senão a gente precisa ir a fundo, de verdade, tá? Em Salmos também 7:17, né? Em combinação com Yahvé, o El Elyon significa aí, ó Deus Altíssimo, né? O Elohim, tá? Também, o Elohim, tá? Pode ser tratado como singular, no qual, caso significa a grande e suprema divindade, né? Que nossa versão portuguesa traduz como por Deus, o Elohim, né? O Elohim, né? Grande e supremo divino, Deus. Quando você fala Deus, você fala grande e supremo e divino. Olha que legal, né? A gente vê esses conceitos aí em Números 23:19, né? Gênesis 1:1, no princípio criou Elohim os céus e a terra. É isso aí. Então, visto que existe aí um único supremo e verdadeiro Deus, e ele é uma pessoa, aproxima-se de caráter e de substantivos próprios, ainda que não perca a sua qualidade abstrata e conceitual. É bem importante, a gente já acho que conhece bastante aí os outros termos, né? Jeová, El Shaddai, o que satisfaz, o Deus Todo-Poderoso, olha que legal, quando se fala aí, Jeová, tá na apostila, tem umas definições bacanas para vocês verem aí, tá? El Shaddai, quando Deus se aproxima também de Abraão, tá? O El Shaddai aí, 17:1, dá uma olhada lá. Jeová Jiré, o Senhor da provisão, quando agora sim é com Abraão, no outro texto não, viu? 17:1 não. Agora com Abraão, Senhor da provisão, ou o Senhor proverá, quando Abraão vai querer sacrificar o próprio filho, você percebe que aparece um cordeiro ali do nada, e o Abraão já tinha falado assim, olha, Sarai, o negócio é o seguinte, vou levar Isaac lá e Deus proverá o cordeiro. Não. Olha aí, gente, olha a personalidade de Deus, Deus provendo as coisas, né? Jeová Rafá, o Senhor que sara. Qual que é o contexto desse texto? Gente, vai lá em Êxodo 15:26, vai lá, visita Êxodo 15:26. Jeová Tzidkenu, olha que legal. O Senhor é a nossa justiça. Qual que é o contexto, né? Esse era o nome pelo qual o Messias seria conhecido também. Bem legal esse aqui, ó. Tá? Jeová Chamar, Deus presente, tá? Também é o mesmo significado, Emanuel, Deus conosco, né? Emanuel, olha o El aí, fazendo presente, né? Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor, tá? Exatamente o original no versículo 1, né? Que vai falar assim, e ele não me faltará. São textos esses, gente, que trazem aí pra gente uma porção de verdades a respeito da pessoa de Deus. Gente, eu acho que eu falei demais já, tá? Eu acho que já dá para parar no dia de hoje, já foi algumas questões, e a semana que vem a gente vai definir o que é atributos comunicáveis e incomunicáveis,
quais os atributos nós vemos aí da pessoa de Deus que comunica com a gente, que não comunica. Semana que vem a gente vai definir um pouco as questões, tá? E eu quero falar agora também sobre o trabalho que você vai fazer. Eu estava pensando em fazer um mapa mental, mas só que muitos dos irmãos eles não sabem fazer um mapa mental, tá? Eu quero que você escreva numa folha, no A4, tá? Quais os atributos da pessoa de Deus. Nosso trabalho vai ser exatamente isso, tá? Você vai fazer uma definição de todos os atributos de Deus que você quiser colocar. Não vai ter um número de atributos. Se você quiser colocar 3 atributos, pois bem, fique à vontade. Eu vou falar para mim mesmo, esse irmão aqui esqueceu de colocar alguns atributos. Eu vou avaliar os irmãos, tá? De acordo aí com o que os irmãos escreveram, tá? Mas é importante que você coloque o máximo de atributos da pessoa de Deus, tá? Você vai colocar lá na folha, eu vou colocar aí realmente um exemplo de trabalho para você, em uma folha, tá? Se você quiser fazer um mapa mental, que você coloca o nome de Deus logo no meio da folha e você vai espalhando as definições, sabe? Exatamente ao entorno da folha, legal. Se você quiser fazer tudo por escrito, legal. Tá? Se você quiser fazer tudo digitalmente, bacana. Mas o que você vai precisar fazer? Você vai precisar explicar para mim, tá? O que são atributos comunicáveis, o que são atributos incomunicáveis, e você vai ter que listar todos os atributos que a gente falar aqui, tá bom? Deus abençoe. Eu vou falar mais sobre esse trabalho, vou dar um modelo para vocês, tá? Para que vocês saibam o que fazer. Só deixei aqui uma questão aqui para vocês aprenderem comigo, tá bom? Gente, fiquem na paz de Cristo Senhor Jesus, o nosso Deus, nosso Jeová Raá, né? E que o nosso pastor nos ensine hoje, dia após dia, as características dele para que a gente possa viver com ele, tá bom? Beijo e abraço, tamo junto, até mais.